Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz estas peças que imitam cerâmica rústica e esmaltada do zero. E vou fazer junto com vocês a preparação da massa, a modelagem e o acabamento das peças. E não deixe de assistir esse vídeo até o final, que eu tenho uma super novidade para contar para vocês. Para quem é novo por aqui, o meu nome é Lavine, muito bem-vindos ao canal Criar e bora pro passo a passo! Materiais que eu vou utilizar é o cimento branco, pode ser o cimento normal mesmo, tá? Só vai alterar a cor aí da tua massa. A farinha de trigo e a cola Cascorês Extra. Aqui pode ser qualquer cola PVA extra, tá? Ou cola para marceneiro. Tem que ser uma cola boa, né? Uma cola bem forte, não pode ser cola escolar, por exemplo. E água, um pouquinho de água. Eu vou começar então pela farinha de trigo. E eu tô usando como medida esse potinho aqui. Vocês podem usar um copo, uma colher, qualquer medidor, tá? Qualquer medida, desde que siga as mesmas proporções. Todos os ingredientes, com exceção da água, vão ser a mesma medida. Então, se eu colocar um potinho de farinha de trigo, eu vou colocar um de cola e vou colocar um de cimento. Então, eu vou, para essa minha receita aqui, eu vou usar 3 copinhos de farinha de trigo. A mesma quantidade aqui, então, do cimento branco. Misturar agora esses ingredientes sólidos antes de colocar a cola. Agora que eu já misturei bem os elementos secos, eu vou colocar a cola, mesma quantidade também, 3 copinhos iguais a este. Tá? Já coloquei um copinho, vou colocar o segundo. E se vocês quiserem fazer menos quantidade, é só aí fazer um copinho de cada, tá? Aí vocês podem fazer a medida que vocês quiserem. É melhor preparar pouco, né? Porque depois, para guardar, a gente precisa guardar na geladeira e não dura muitos dias, porque a gente tá usando farinha aqui, né? Então ela pode mofar. Então é melhor fazer a quantidade que vocês vão usar. Como eu vou fazer vários exemplos aqui para mostrar para vocês, eu tô fazendo uma quantidade maior. E agora é só mexer bem, né, para misturar a cola com a farinha e o cimento. E aí depois a gente vai começar a acrescentar a água aos poucos. Agora eu vou começar a acrescentar a água aos pouquinhos. E aí a consistência, vocês é que vão decidir se querem essa massa mais líquida ou mais espessa, né? Mais com a textura assim da massa de porcelana fria, por exemplo, né? Vai depender do que vocês querem modelar. Eu não vou deixar ela muito mole, tá? Eu quero ela mais firme porque eu vou abrir ela com o rolo para fazer as sugestões de uso desse material. Antes de tirar a massa daqui e sovar com a mão, eu vou tirar o saquinho aqui do pote e vou dar uma apertada nessa massa dentro do saco ainda aqui, tá? Para que os ingredientes se misturem um pouco melhor. E aí depois sim eu tiro para sovar. Agora eu vou tirar do saquinho para sovar com as mãos. E antes de sovar a massa com as mãos, vocês podem usar um creme para as mãos ou vaselina líquida. E nesse caso aqui eu vou usar vaselina líquida porque eu tenho e ela, se eu for comprar, a vaselina líquida é mais barata que um creme para as mãos, né? Então, se vocês tiverem a vaselina, podem colocar a vaselina mesmo. Aí eu vou passar nas mãos, porque aí também já protege um pouco as mãos, né? Porque a gente tá lidando aqui com cimento. Então, o cimento resseca bastante as mãos. E podem usar luvas também, tá, gente? É que eu não tenho aquelas luvas de látex e a de plástico não é boa pra sovar a massa, assim. Então, eu vou sovar com a mão mesmo. E aí, aqui é pra sovar como se estivesse sovando um pão, tá? Aqui ainda tem um pouco aqui
da farinha e do cimento solto, aí eu vou acrescentando aqui, porque conforme a gente vai sovando também ela vai ficando mais úmida. Aí eu achei melhor pegar pedaços menores para sovar. Então sovei esse pedacinho aqui, aí eu vou tirando aqui, que aí eu consigo pegar também esse cimento e a farinha que ficaram aqui, né, que estão secos ainda, e vou incorporando aqui nesses pedacinhos, e aí eu vou sovando melhor, que aí pedaços menores fica melhor para sovar. Tá? Tô terminando então a última parte aqui para sovar, e aí eu vou juntar tudo de novo, ó, pode ver que agora ela tá descolando bem melhor das mãos, tá? Aí é importante a gente sovar bem para que ela fique o mais lisinha possível. Agora eu peguei um outro saquinho limpo, e eu vou colocar ela aqui dentro e vou deixar descansar por pelo menos 30 minutos. Ó, gente, deixei descansando. Eu vou mostrar pra vocês como que tá essa massa. Olha. Ó, ela não fica tão elástica, né, como a massa de biscuit. Claro, porque é uma massa que contém cimento, então ela fica, sabe, parecida com aquela textura de massa de vidro, aquela massa que se colocava, né, pra rejuntar os vidros. Fica com essa textura. Tá? Então, por isso que ela fica bem parecida com cerâmica, depois de seca. E eu vou fazer com essa massa uns pratinhos decorativos. E eu vou usar como molde esses pratinhos aqui de inox, que eles já estão bem velhinhos, ó, já tá até meio enferrujado aqui. E eu vou usar, então, eles como molde. Eu vou untar as mãos, pode ser com a vaselina, pode ser aqui, pode ser até óleo de cozinha, tá? Pode ser um hidratante para as mãos. Vou abrir um pouco assim com os dedos, e aí depois eu passo o rolo. Ó, agora que eu já abri a massa, eu vou colocar, esse aqui é lavanda, tá, natural. Eu peguei esses galinhos e eu vou posicionar aqui, porque depois eu quero que essas lavandas fiquem aqui, ó, dentro do pratinho. Então eu vou posicionar mais ou menos aqui, e depois eu vou virar. Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver. Mas primeiro eu vou passar o rolo aqui pra ela marcar aqui bem. Tá? Agora eu vou untar esse pratinho aqui com a vaselina líquida também. Pode ser óleo mineral também, óleo de cozinha. Só para facilitar depois na hora da gente desenformar. Vou virar. Vou pegar aqui com cuidado. E agora sim, vou apertar aqui com os dedos para ele pegar o formato do pratinho. E agora com essa espátula, eu vou tirar aqui essa parte que tá sobrando bem na borda do pratinho. Para deixar as bordas aqui bem perfeitinhas, tô molhando o dedo aqui na água, e aí é só ir acertando aqui, ó, alguma rachadura que ficou. Apesar que essas rachaduras aqui eu acho que dão um charme na peça, tá? Eu nem me preocupo muito se a peça ficar com rachaduras. Eu acho que fica bonito assim também.
Agora eu vou deixar a peça secar até amanhã. Vou levar para um outro lugar mais arejado. Só não pode deixar pegar sol, tá? Tem que ser num lugar arejado, mas na sombra. Tá? Então aqui eu já abri a massa e eu vou colocar nesse pratinho. Nessa eu não vou colocar plantinhas, tá? Eu vou só untar e vou virar a massa aqui em cima. E vou levar para secar também. Vou deixar secando ao ar livre, né? Fora do sol, na sombra. E aqui, antes de colocar aqui nesse molde, eu vou colocar pimenta moída, tá? Pimenta do reino preta moída. E aí, vou passar o rolo de novo. E agora eu vou levar para secar também. Vou deixar até amanhã todas as peças. Ó, gente, já é o outro dia, eu vou desenformar, agora não tá totalmente seco, mas eu vou desenformar para poder secar o lado que ficou encostado nos moldes. E olha, gente, como é que ficou esse também. Aqui ficaram algumas rachaduras, mas depois eu vou fazer alguns detalhes aqui com a mesma massinha e aí a gente resolve esse problema, porque essa aqui acho que ficou muito fininha, essa massa que eu abri. Para esse aqui também, o que ficou melhor foi esse, foi o que ficou mais grossinha a massa, então a massa não pode ser muito fina. Agora eu vou fazer um teste que eu não sei se vai dar certo, vou testar aqui junto com vocês. Vou tentar colocar a massinha, ó, aquela mesma massinha que eu tinha preparado para tapar as rachaduras, né, que tinham ficado. Eu botei mais um pouquinho de gesso para deixar ela um pouquinho mais durinha. E eu vou colocar aqui nas forminhas de silicone. Vou untar a forminha antes de colocar a massa aqui, para ver se eu consigo fazer um acabamento ali na borda dos pratinhos. Vou pegar com a mão, que é mais fácil. E vamos ver se a gente vai conseguir tirar daqui, porque eu tenho que tirar ele molhadinho ainda, não posso esperar secar para colar no pratinho, tá? Vou tentar tirar aqui, porque a minha ideia era colar aqui nessa bordinha, ó, que não ficou muito bonita. Então, vamos ver se vai dar certo. Ó, gente, como é que ficou? Dá pra fazer, tá? Untando bem aqui com a vaselina líquida ou com óleo, dá pra fazer. Só que o formato não fica bem como fica com a massinha de biscuit, tá? Que pega bem esse formato, né? Porque é uma massinha mais dura, né? A de biscuit. E aí a gente consegue tirar exatamente esse desenho aqui. Mas eu acho que já corrigiu aqui a minha borda que eu não tinha gostado. Eu acho que ficou bom assim. Aí eu vou ver se eu faço nos outros pratinhos. Vou tentar fazer uma dessas aqui também e mostro pra vocês. E aqui nesse pratinho eu vou passar um pouquinho de cola aqui na borda, porque eu vou fazer essa barrinha pra colocar aqui. Nesse aqui eu não coloquei a cola, tá? Mas como era uma área bem menor, eu acho que ela ia colar, porque tava bem úmida a massinha, então eu acho que vai
vai colar ali sem a necessidade de cola. Vamos ver como é que vai ficar. Agora essa aqui, a massinha agora já tá um pouco mais seca, né? Ela já tá um pouquinho mais durinha. Então eu acho que vai precisar passar cola, porque senão ela vai descolar depois daqui. E vou untar aqui a forminha para colocar a massinha. Aí eu não vou fazer inteira, porque senão ela arrebenta, tá? Então eu vou fazer a metade e depois eu faço a outra metade. E aí vou colocar esse aqui para secar também. E nesse aqui, eu acho que eu não vou fazer a borda. Depois eu vou fazer algum acabamento aqui só com o betume, mas eu vou deixar lisinho. Ó, as peças ainda não estão totalmente secas, elas só vão ficar totalmente secas depois de no mínimo 72 horas, tá? Agora se passaram 24 horas de quando eu modelei elas, né, naqueles moldes de inox, e depois eu fiz o acabamento. O acabamento então, né, tá mais recente, né, do que a peça em si. Mas eu já vou começar a fazer o envelhecimento, né, dessa peça, que vai deixar ela ainda mais rústica e bonita. E eu vou usar o betume. Eu não tenho mais o betume à base de água, eu prefiro a base de água. Então eu vou ter que diluir esse aqui no solvente, porque ele puro, ó, ele é bem forte. Eu depois até vou botar ele puro nas bordas, mas agora como eu vou pincelar em toda a peça, eu vou diluir com o thinner. Pode ser água rasa também. Vou colocar um pouquinho aqui, bem pouquinho dentro desse vidro, e usem, se forem usar thinner, usem um recipiente de vidro, tá? Porque o thinner, ele dilui ele acaba derretendo alguns tipos de plástico. E aí eu vou mexer, vou fazer um betume aqui bem diluído e vou pincelar por toda a peça. Ó, vocês podem ver que aí na parte onde eu marquei a lavanda, né, ele vai ficar mais escuro. Agora com o betume puro aqui, sem diluir, eu vou valorizar ainda mais essas partes aqui, ó, com um pincel bem fininho. Ó, e aí eu vou tirando o excesso assim com o papel. E também vou passar na borda. Agora eu vou pegar um pincel um pouquinho mais largo e vou passar nessa parte aqui. Olha, gente, que coisa mais linda que tá ficando. Ainda falta pintar aqui por baixo, tá? Eu ainda não passei aqui por baixo.
E para finalizar, eu vou aplicar verniz acrílico brilhante. Ó, gente, eu passei verniz ontem à noite, então o verniz aqui já tá seco ao toque. E eu já tinha furado, eu não mostrei pra vocês, mas eu furei com essa chave de fenda aqui, ó, enquanto não tava bem seca ainda a massa. E eu furei, fiz 2 furinhos desse lado e 2 desse, porque eu queria colocar umas alcinhas. Aqui desse lado eu já coloquei, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Então, ó, eu peguei esses galhos secos aqui que eu peguei na praia, então eles estão bem levinhos, né, porque eles estavam no mar. E aí eu vou enfiar aqui, mas pode ser qualquer sarrafim, tá? Eu vou enfiar o sisal aqui nesse furinho, vou enrolar no galho e vou enfiar no outro furinho que eu fiz. Aí depois que eu enrolei aqui e enfiei aqui, eu venho aqui por cima, passo por baixo e esse aqui também, para ele ficar bem na borda, bem em cima da borda. Tá? E agora aqui eu vou passar aqui por dentro. E aí eu vou dar uma coladinha com a cola quente. E olha, gente, essa sugestão para usar essas peças na decoração. Eu coloquei aqui esse castiçal, né, essa lanterna que eu fiz com esse vidro. Eu fiz um arranjo de Natal, né, eu fiz um vídeo com um arranjo de Natal onde eu ensinei a fazer essa técnica aqui no vidro. E eu vou deixar o link aqui na descrição. E aqui, esse colar de mesa que eu fiz, que já tem um vídeo aqui no canal, eu fiz com a massa de porcelana de farinha de arroz, que é da artesã, é a receita original da artesã Iobanca, é uma artesã espanhola. E eu fiz a receita dela e fiz essa peça aqui também. Então eu vou deixar os dois vídeos, o vídeo da receita, da porcelana fria de massa de arroz e o vídeo onde eu ensino a montar esse colar de mesa. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. E qualquer dúvida é só me deixar mensagem aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Gente, outra coisa que sempre me perguntam, né, quando eu faço peças assim, é que se pode usar com alimentos. Estas aqui não. Eu fiz um vídeo onde eu mostro o efeito porcelana esmaltada em prato de vidro. E aí, como aquele é feito de forma reversa, né, a tinta não fica em contato com o alimento, aí pode sim usar com alimento, tá? Eu vou deixar o link também aqui na descrição, se vocês se interessarem e quiserem aprender, tá? Mas estes aqui são pratinhos decorativos para usar na decoração. E aí, gente, gostaram dessa técnica? Ficaram muito lindas essas peças. Olha que coisa mais chique que ficaram. Eu amei o resultado. E sobre a novidade que eu falei para vocês no começo do vídeo, é que em breve eu vou estar lançando a minha linha de bijuterias.
E vocês poderão comprar pela minha loja online e receber em casa. Eu vou entregar para todo o Brasil. Então deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo, dessa técnica de cerâmica rústica esmaltada, se gostaram da novidade que eu contei para vocês e se vocês também são apaixonadas por bijuterias assim como eu. Muito obrigada por me assistirem, um beijo e até o próximo projeto!